Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Talvez você se encontre aí doente, enfermo, desenganado pela medicina. Talvez você está vendo o seu lar sendo abalado, destruído pelos vícios, pelas brigas, pela miséria. E eu quero convidar você a mudar essa situação através da fé, através da oração no nome de Jesus. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa. Se você ainda não segue a gente, siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Hoje, quinta-feira, nós estaremos aqui na nossa sede, clamando, orando por todas as famílias, por todas as famílias. Se você deseja ver a sua casa, a sua família abençoada, vem estar conosco logo mais às 7 da noite. Vindo, traga algo que representa a sua família, traga uma peça de roupa, traga uma foto, algo que representa o seu familiar, até mesmo uma garrafa com água, colocando no altar para a gente consagrar, e você leva para sua casa até o seu familiar, tá certo? Logo mais às 7 da noite nós estaremos aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus, estaremos clamando por todas as famílias, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua vida sentimental. Você que talvez está aí cansado de bater em tantas portas, em tantos lugares, mas ainda não obteve uma resposta. Eu convido você para estar conosco hoje ainda, às 7 da noite, aqui no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus, na nossa sede. Hoje aqui na nossa sede própria, em Ascurra. Sábado nós estaremos em Indaial. Sábado nós iremos realizar a Santa Ceia do Senhor. Sábado, às 19 horas, em Indaial, com uma Santa Ceia do Senhor. Jesus disse: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não faz parte de mim. Por isso, sábado nós estaremos reunidos na Santa Ceia do Senhor. Será um sábado muito abençoado. E domingo todo especial, as primícias, o primeiro dia da semana, na primeira hora nós estaremos aqui na nossa sede também, buscando a presença de Deus, de joelhos dobrados, como o apóstolo Paulo disse: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Estaremos nos curvando diante de Deus, orando pela sua causa e também a Santa Ceia do Senhor. Venha você de perto, você de longe, tendo ou não religião, esteja conosco em uma de nossas igrejas, em um de nossos horários. Venha buscar uma resposta, venha buscar uma saída para todos os seus problemas, tá certo? Muito bom dia a todos. Se você não segue a gente, siga a gente aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você vai ficar sabendo mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Café com Deus. Eu, Pastor Lucas, dia 3 de julho. 3 de julho, né? Olha só, 6 meses para terminar o ano. Estamos aí na metade do ano, mas não importa como foi os 6 meses que se passaram, mas sim o que Deus vai fazer daqui para frente. No início do ano, na virada do ano, na verdade, o Espírito de Deus havia nos alertado que seria um ano difícil. Seria, e já foi, agora acabou. Daqui para frente, Deus, ele começa a fazer tudo novo na nossa vida. Se você crê, vem estar conosco. Nos próximos 6 meses, Deus fará maravilhas na nossa vida em nome do Senhor. Não importa se você, nesses 6 meses que se passaram, você teve perdas, você teve decepções, você se sentiu desamparado, você se sentiu rejeitado. Olha, nem sempre aquilo que nós planejamos
Acontece, porque nem sempre é como nós queremos, mas como Deus, assim, Ele determina na nossa vida. Mas não importa. O que importa é que Deus, Ele continua nos assistindo. Até aqui, a mão do Senhor tem nos sustentado. Até aqui, a mão do Senhor tem nos sustentado e com certeza já está declarado, determinado que os próximos 6 meses que virão serão 6 meses de muitas bênçãos. 6 meses de uma pesca maravilhosa. Veja que a Bíblia fala que Simão, ele havia trabalhado a noite toda. Simão havia trabalhado a noite toda, pescando a noite toda, e volta para a beira da praia, volta triste, angustiado, cabisbaixo. Por quê? Porque não havia pegado nada. Então Jesus, vendo a tristeza, a angústia de Simão, diz para ele: volta de novo, volta e lança a rede novamente. E Simão questiona: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós nos esforçamos, nós nos empenhamos e nada apanhamos. E já é dia, já não é mais hora. Talvez você ache: poxa, trabalhei até agora intensamente, fiz o meu melhor, dei o meu melhor e nada aconteceu. Fiz campanha, orei, busquei, fui à igreja, fui dizimista, fui fiel e nada aconteceu. Jesus está dizendo: volta, permaneça, continue, porque quando Simão obedece a palavra do Senhor Jesus e volta, a Bíblia fala que ele apanhou tantos peixes que teve que pedir ajuda aos outros barcos que estavam ali à sua volta. E ele vinha trazendo a pesca a qual havia apanhado a pique, quer dizer, quase parando, de tão grande que foi a pesca de Simão. De um lado, Simão angustiado porque já havia acabado a noite de pesca, o dia se iniciara e ele nada tinha para levar para casa. Por outro lado, ele obedece o Senhor Jesus e volta e tem ali um grande resultado. Muitas pessoas estão assim. Pessoas que talvez agora você se deu conta que nós estamos na metade do ano, faltando 6 meses para encerrar o ano, e você diz: meu Deus, até agora eu não fiz nada. Até agora eu não desenvolvi nada, não conquistei nada, todo o meu projeto continua parado, estagnado. Talvez você está como Simão, lavando as redes. Lavar as redes significa desistir, abandonar, sair. Sabe, Simão estava assim. Talvez você está dessa forma. Mas não importa como você chegou até aqui. Se foi com muita luta, com muito esforço. Todo mundo pode não entender o que se passa na sua vida. Talvez você diz: poxa, ninguém enxerga o meu problema. Ninguém está vendo o que eu estou passando. Mas Deus, Ele continua nos assistindo. Deus, o que Ele espera de nós é apenas a nossa confiança. Eu falava outrora, o único meio de Deus trabalhar na minha vida é através da obediência. É através da obediência. Quando eu obedeço a voz do Senhor Jesus, quando eu obedeço a voz de Deus, então as coisas começam a mudar. Eu sempre digo que quem serve a Deus, Deus não melhora a vida de ninguém. Deus, se você observar na Bíblia, Deus não melhorou a vida de ninguém. Deus, Ele mudou, Ele transformou. Por isso, chama-se conversão. Você não melhora o caminho que você está indo, não. Você faz uma conversão, você muda o caminho que você estava indo e passa a andar no caminho a qual o Senhor Jesus passa a lhe apresentar. É essa a direção de Deus para a nossa vida. Não importa, até agora, poxa, nem tudo deu como eu queria. Até agora o meu projeto, muitas coisas deram erradas. Mas Deus está assistindo. A Bíblia diz que o final será muito melhor do que o começo. E sempre foi assim e sempre será. Sempre será dessa forma.
Veja que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles resistiram à ordem do rei de se curvar diante da estátua, Deus, ele não impediu que eles fossem para a fornalha de fogo. Deus poderia? Poderia. Mas quando lá dentro da fornalha de fogo caíram protegidos. Nenhum dano causou o fogo, nem o cheiro de fumaça ficou nas suas roupas ou no seu cabelo. Então Deus muitas vezes permite que nós passamos pela fornalha, pela cova dos leões, pela cisterna como Jeremias, para que aquelas pessoas que estão à nossa volta veja que nós continuamos, mesmo em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio até perdas, continuamos olhando para o alvo. A Bíblia diz, siga para o alvo, olhe para o alvo, continue olhando para o alvo. As pessoas, muitas das vezes, não conseguem ver Deus na nossa vida, porque estão vendo a nossa vida atribulada com problemas, mas isso é questão de tempo. Se você não desiste, se você não retrocede, mas permanece firme com a sua fé, logo todo mundo vai ficar espantado. Vão ficar assustado, aterrorizado com o resultado que Deus ele vai fazer na sua vida. Pessoas, talvez agora, você que diz que serve a Deus, você talvez está vivendo aí uma vida difícil, uma vida complicada, talvez passando até por dificuldade. Talvez você fala, poxa, eu sirvo a Deus, mas eu não moro na casa que eu gostaria de morar. Eu não estou comendo o que eu gostaria de comer. É questão de tempo. Se você crer, confiar, é como o meu versículo preferido que eu tenho. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Simão não estava no melhor dia quando chega na praia de manhã sem o peixe. Estava triste, angustiado, abatido. Estava no pior dia. Estava num dia de derrota, de fracasso. Nada deu certo. Talvez você esteja assim, achando que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que o melhor é desistir, e essa sempre vai ser a proposta do diabo. O diabo sempre vai propor para você, desiste, tá vendo? Você serve a Deus, mas está aí, pedindo emprestado para os outros. E qual é a palavra que nós, todas as reuniões, nós falamos? A oração que nós fazemos. Nunca mais você vai pedir nada emprestado a ninguém. E acredite, esse dia vai chegar. Essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar e você nunca mais vai pedir nada emprestado a ninguém. Você nunca mais vai depender de ninguém, senão unicamente, exclusivamente de Deus. Mas para isso, é necessário que você entenda que você não está sozinho. Você não está só. Deus, Ele está nos assistindo. Amigos, parentes, pessoas, elas, quando veem a gente passar por lutas, elas se afastam, elas se distanciam. Mas se nós firmamos com Deus uma comunhão, uma aliança, sabemos que Deus nunca nos desampara. E essa foi a explicação que o apóstolo Paulo deu. O apóstolo Paulo, quando ele aceita o Senhor Jesus, o primeiro obstáculo de Paulo foi convencer os próprios discípulos que ele era de Deus agora. Porque as pessoas olhavam, Paulo era Saulo, e Saulo perseguia os cristãos, Saulo matava os cristãos, prendia, humilhava. E Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ali Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus faz com que ele tenha uma conversão. Lembra, conversão não é uma melhora de caminho, conversão é uma mudança. O problema é que tem pessoas que não se converteu ao Senhor Jesus, ela melhorou o caminho dela, e o melhorar não muda, tem que converter. Não adianta eu melhorar, eu melhorei muito depois que eu fui para a igreja, está errado. Saulo, ele mudou o caminho dele. Saulo, ele mudou, ele trabalhava para a guarda romana, saiu, passou a servir o Senhor Jesus, largou tudo. E a dificuldade de Paulo qual era? Convencer as pessoas que agora ele era de Deus.
porque as pessoas viam ele como o Saulo, aquele que matava, aquele que era ruim, que as suas obras eram ruins. Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas te veem? Será que elas veem você? Você está na igreja, mas será que você converteu o seu caminho? Será que as pessoas, você não consegue convencer as pessoas que você mudou? Ou será que de fato você não mudou? Porque quando nós mudamos o nosso caminho, o que nós fazíamos de errado no passado, não fazemos mais. Porque agora convertemos o nosso caminho e não se importamos se as pessoas acreditam no nosso testemunho ou não. Simplesmente continuamos caminhando o caminho da fé. Mesmo quando vêm as lutas, mesmo quando vêm os problemas, mesmo quando vêm as desilusões, nem tudo na nossa vida vai dar certo. Nem tudo que eu projeto, nem tudo que eu programo vai dar certo. Porque talvez é o que eu quero, mas não é o que Deus quer. E aí é que está o ponto. As pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, olham e falam, cadê o Deus dessa mulher? Cadê o Deus dessa mulher? Olha a luta que ela passa. Olha a luta que essa pessoa passa. Fala que é de Deus, mas olha aí. E muitas vezes chega até você e você fica decepcionado. Fala, poxa, é mesmo. Olha só, olha a vida que eu estou levando. Simão também. Simão, ele a noite toda trabalhou e não apanhou nada. Eu imagino os amigos dizendo, poxa, olha aí, Simão, um dos melhores pescadores, não pescou nada, olha, conhece da pesca, sabe, entendido, profissional, mas está aí, voltou sem nada. Então tem momentos que a nossa habilidade, a nossa capacidade não vai ser o suficiente para vencer. Mas aí entra a fé e faz toda a diferença. Então Jesus aparece e diz, Simão, volta para o mar e lança de novo. Senhor, mas nós trabalhamos a noite toda, nós nos esforçamos, está todo mundo cansado, exausto. Volta. Simão obedeceu. Talvez você está aí, 6 meses. Estamos entrando 6 meses exatamente para acabar o ano. E você olha e fala, estou cansado, estou exausto. Todo mundo olha na minha volta, não consegue ver Deus. E você consegue ver Deus? As pessoas não conseguem ver Deus em você. Mas e você consegue ver Deus no seu caminho? Você consegue ver Deus do seu lado mesmo andando no vale da sombra da morte? Porque Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, o que eu entendo? Que em alguns momentos da minha vida, eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Em algum momento o deserto vai vir, as lutas vão vir, mas e aí? E aí? Quem está comigo? Os amigos nessa hora nos abandonam, as pessoas que se dizem, conta comigo, todas elas sumiram, desapareceram, mas e Deus? Você crê que Deus continua olhando para você? Se você crê de fato, você vai fazer o quê? Permanecer na fé, confiando, sendo fiel, obedecendo, não desistindo, não trazendo um mau testemunho. Pelo contrário, o homem de Deus que sabe qual é o seu objetivo principal nessa terra, ele mantém a sua comunhão com Deus. E qual é o nosso objetivo principal? A Bíblia diz, não acumuleis tesouro, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouro no reino de Deus. Lembra, quando você prioriza a tua salvação, o reino de Deus, a comunhão com Deus, se você permite Deus entrar na sua vida, então você deixa de ser fraco e passa a ser forte. Se você permite Deus habitar dentro de você, mas para Deus habitar em mim, eu não tenho que me importar com o que as pessoas pensam ou falam ao meu respeito. Eu simplesmente tenho que seguir o caminho ao qual o Senhor Jesus me apresentou, que não é mais aquele caminho de mágoa, de ódio, de ressentimento, de falar mal dos outros. Agora é o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da salvação, o caminho da fidelidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9, diz assim, olha o título, só o título já dá uma pregação para um dia, para um ano, para um mês, para uma vida toda. Diz assim, o apóstolo
abandonado pelos homens, não por Deus. Às vezes, nós seremos abandonados. Em algum momento, nós vamos ser abandonados, mas não por Deus. O Senhor Jesus sentiu o abandono. O Senhor Jesus sentiu o abandono na cruz do Calvário. O Senhor Jesus sentiu, na noite da traição, ele sentiu que os discípulos o abandonaram. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos sentir o abandono pelas pessoas. Por isso que você não tem que ficar colocando a tua confiança em pessoas, mas em Deus, porque Deus é aquele que nunca nos abandona. Então ele diz assim, versículo 9, 4, versículo 9 de 2 Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então, Paulo disse, olha, Demas, ele preferiu o mundo. Tem pessoas que até começam a fé com a gente. Eu tenho conhecidos, eu nunca vou dizer amigos, porque amigos é aquele que vai caminhar, aquele que vai te incentivar, aquele que vai procurar sempre também nos doutrinar na palavra de Deus, sempre no caminho correto. Mas eu tive pessoas, companheiros que por um tempo caminharam o caminho do Senhor Jesus e por causa de alguma desilusão, de algum abandono, largou o caminho do Senhor Jesus e foi amar as coisas do mundo. Pessoas, você que talvez gosta de ouvir o café, você gosta de ouvir o café, você gosta da oração, você até se sente bem com a oração. Mas quando sai daqui, quando você sai do café aqui, você vai lá fumar, você vai beber. Então o teu momento é esse aqui. Mas você fala, todo mundo me abandonou. Mas você ouve falar de Deus, Deus tem falado com você, mas na verdade quem abandona Deus é você mesmo. Então você às vezes você fica bravo, fica chateado, irritado porque esqueceram de mim, esqueceram do meu aniversário, esqueceram disso, esqueceram daquilo. E quantas vezes você esquece de Deus? E quantas vezes? Paulo diz, olha, Demas ele amou as coisas do mundo. E o outro foi para lá, o outro foi para cá. Mas Deus não me abandonou. Quando nós servimos a Deus, nós não somos carentes. Sabe, uma pessoa carente é uma pessoa complicada? Me desculpa se você é uma pessoa carente, mas uma pessoa carente, ela fica a um passo para tirar a própria vida. Porque ela se sente desprotegida, ela acha que todo mundo tem que estar em volta dela 24 horas. Quando na verdade, se ela conhecesse a Deus, sabia que só a presença de Deus já iria ser o suficiente para ela ter uma vida plena. Paulo diz, olha, Demas, tendo amado o presente século, quer dizer, esse mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois-me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Efésio. Então ele fala, somente Lucas, ainda, mas daqui a pouquinho, até Lucas, até Tíquico, todos esses vão sair. E Paulo vai continuar somente com Deus, porque é isso que acontece. Tem momentos na nossa vida que não vai ter a esposa, não vai ter o marido, não vai ter o filho, não vai ter os amigos, não vai ter médico, não vai ter ninguém do nosso lado. Mas não importa, porque Deus vai estar ali. E o mais importante em tudo isso é a presença de Deus. É você firmar a sua fé, a sua confiança e saber que Deus, Ele prometeu. Deus, Ele prometeu. A Bíblia, ela é um decreto, a Bíblia é um juízo. E diz, nunca te deixarei. Deus falando, nunca te deixarei, nem te desampararei todos os dias da sua vida.
Deus está dizendo para Moisés, Moisés, vem as lutas que vierem, vem os problemas que vierem, enquanto você estiver nessa terra. Não se preocupa, que em todos os problemas, em todas as vezes que você se sentir sozinho, rejeitado, todo mundo desapareceu, lembra que eu estou aqui, a minha presença está contigo. Porque Moisés disse, Senhor, me faça saber quem vai comigo. Porque se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Moisés entendia. Não adianta eu estar bem acompanhado. Não adianta eu estar cercado de pessoas. Não adianta, você pode ter o melhor médico, você pode ter o melhor advogado, você pode ter uma pessoa que está cercada de boas influências. Em algum momento, a única coisa que vai ser necessária vai ser a presença de Deus. Porque é assim que funciona. Pessoas são limitadas e elas vão tentar fazer o seu melhor, tentar. Mas Deus é o suficiente quando está do nosso lado. Quando vieres, traze a capa que deixei a Trodes em casa de campo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente a nossa palavra. Paulo está alertando Lucas, alertando Tito da importância de ficar esperto. Olha, fica esperto com Alexandre, porque ele armou contra mim e ele pode armar contra você também. E Paulo está dizendo, olha, cuidado com o diabo. O diabo ele vai armar e se você der brechas, ele vai tentar te derrubar. Paulo está dizendo, como eu não espero nada no homem, mas confio em Deus, então eu já esperava da parte do ser humano isso. Então, Paulo está nos ensinando a cuidar. Tem pessoas que estão à nossa volta, que elas só estão, mas não são a nosso favor. No momento propício para elas, elas podem nos decepcionar. Isso é fato. Ele diz assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Veja que agora ele fala, olha, lá em cima tinha Lucas, tinha Tito, mas agora ele diz, ó, na minha primeira defesa, não tinha ninguém do meu lado. Na minha primeira defesa, não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para ir a favor comigo. Talvez você diga, pastor, olha, eu estou assim, não tem ninguém em meu favor. Mas Paulo está nos dando um exemplo de confiança em Deus. Nós não precisamos que pessoas estejam, eu sempre digo, olha, nunca briga, nunca discuta com ninguém por causa da igreja, por causa do pastor, porque a nossa defesa, nosso juiz é Deus. Nosso juiz é Deus. Nunca queira, sabe, espere, mas se a pessoa, ela entendeu que você é de Deus, amém. Se ela não entendeu, continue você servindo a Deus, porque foi você que Deus chamou. Então não pare por causa de problemas ou por causa de pessoas que tentam dizer ou te rotular, na verdade. As pessoas gostam de colocar rótulo nas outras. Rótulos, isso aí é um fracassado, isso aí não é de Deus, isso aí está em pecado, porque isso, porque aquilo. Isso aí é coisa do diabo. Não permita que isso venha te afetar. Paulo está dizendo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Então, Paulo está dizendo, olha, quando todo mundo te abandonar, não leva em conta não. Lembra que Paulo também foi abandonado. Lembra que o Senhor Jesus, ele foi abandonado. Lembra que José, lá no Egito, foi abandonado. Lembra que todos os homens da fé, Jeremias, ele, além de ser abandonado, foi jogado numa cisterna. José, vendido como escravo, caluniado. E Paulo disse, olha, não leva em consideração não. Não leva ainda que todo mundo te abandonou. Que ninguém foi a teu favor. Você não conseguiu testemunha nenhuma a teu favor. Talvez você entrou numa causa, você perdeu uma causa na justiça. E você diz, mas perdi porque mentiram. Fica em paz. Fica em paz porque Deus
Em nenhum momento Deus ele esteve ausente da sua causa. Ninguém foi a teu favor, mas Deus é teu favor. Talvez você está aí. Talvez você está aí, aflito, angustiado, desesperado. Você reflete agora e fala, meu Deus, me dei conta que falta só 6 meses para acabar o ano. E nada aconteceu de extraordinário na minha vida. Olha, fique em paz. Porque ainda que tudo tenha dado errado, ainda que todo mundo tenha zombado, escarnecido, todo mundo tenha se afastado de você, Deus, ele nunca se afastou. Se de fato você está com ele, porque Jesus disse, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós outros, pedireis o que quiserdes, que vos será feito. Temos 6 meses, temos 6 meses pela frente para que a glória de Deus venha se manifestar. Agora lembra, como que as pessoas veem você? Agora, e como você se vê? Talvez as pessoas veem você como aquele que não dá certo, está na igreja, mas não muda nada. Mas e você? Como você se vê? Você se vê um homem de Deus? Você se vê uma mulher de Deus? Você se vê forte diante das batalhas? Por quê que eu tenho que me sentir forte? Porque dentro de mim está o Espírito de Deus. Se Deus está dentro de mim, o que é os problemas à minha volta? Nada. Agora, se eu for dar importância ao que as pessoas lá fora pensam a meu respeito, ninguém me conhece como eu e Deus. Quem me conhece sou eu, primeiramente. Sei o que está dentro de mim, sei dos meus objetivos, sei da minha fé, sei da minha confiança e, principalmente, sei que Deus é comigo. Paulo estava passando isso para os seus discípulos. A importância de quando você se sentir abandonado, quando você for trocado pelo mundo e querendo te puxar também, dizendo, olha, esse caminho não adianta. Lembra que você já veio daquele caminho. Você já veio daquele mundo desgraçado, aquele mundo desgraçado de vício, de mentira, de falsidade. Você vai voltar lá para quê? Para que você vai voltar para esse mundo desgraçado que só te fez mal? Para quê? Ah, mas é que eu tô na igreja, mas eu me sinto assim, me sinto vazio. É porque você não se converteu. Deus, ele não melhora o nosso caminho. Deus, ele não melhorou o meu caminho. Deus, ele mudou o meu caminho. Deus, eu ia num caminho e ele me fez uma conversão. Ele fez eu converter o meu caminho. Sair daquele caminho desgraçado de vício, de falsidade, de mentira. Me tirou do meio de pessoas que muitas vezes eu achava que eram meus amigos, mas viviam sempre armando ciladas. Então, não se preocupe. Paulo disse, olha, fique em paz. Todo mundo te abandonou, né? Fique em paz porque Deus continua contigo. E ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas, ao 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha que maravilha, rapaz. Olha que palavra maravilhosa. Eu não sei qual é o teu nível espiritual com Deus, eu não sei qual é a tua intimidade com Deus, mas se você conseguisse refletir isso aqui, Paulo dizendo, olha, mandando uma carta para Lucas, para Tito, dizendo, olha, na minha primeira defesa ninguém ficou comigo, inclusive vocês lembram que vocês me abandonaram, mas não leva isso em consideração. Mas Deus, mas o Senhor me assistiu, o Senhor esteve comigo, o Senhor me deu força, me revestiu, o Senhor me libertou da boca do leão. Deus me libertou da boca do diabo. Deus, olha que maravilha, rapaz. Talvez você diga, pastor, mas olha, tá tão difícil as coisas, ninguém me ajuda, ninguém me entende, ninguém vem até mim. Psiu. Presta atenção. Deus está te assistindo. Sabe o que é assistir? É o que você está fazendo agora. Você está me vendo. Assim Deus está vendo você. Você está aqui vidrado, ouvindo a palavra de Deus, e no teu coração pulsa essa fé. Da mesma forma, Deus está ali, te observando, mas não agora só. Deus está observando você, quando você está lá no seu trabalho,
Quando você está lá enfrentando as tuas lutas, as tuas guerras, Deus está te vendo, está te assistindo. Quando você foi injustiçado, quando ninguém foi a teu favor, pelo contrário, levantaram-se muitos contra você e Deus viu. Deus viu a sua confiança, Deus viu a sua fé quando você foi injustiçado, quando mentiram para você. Você sabe que a pior coisa que existe, o que nos deixa tão assim, destruído, é você chegar diante de um juiz e você falar a verdade e ver pessoas com a maior cara lavada mentindo. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso de estar no tribunal diante do juiz e pastores que diziam que pregavam o evangelho, a verdade, com a maior cara lavada mentindo para me prejudicar. E o Espírito Santo diz, não se importa, porque não é essa causa que você vai ganhar, a tua causa é muito maior. Não se importa, porque isso é o que está dentro deles. Esse vai ser a recompensa deles, a injustiça. Não se preocupe, Deus está te assistindo, o teu juiz está te assistindo. Esse juiz terreno, ele vai ser comovido, guiado, direcionado, conforme os testemunhos ali, que vão tentar relevar ou convencê-lo. Mas o nosso juiz já está convencido daquilo que está dentro do nosso coração. Não se preocupe. Não se preocupe, porque em nenhum momento na tua vida você ficou só. Em nenhum momento da nossa vida nós estamos só. Sabe por quê? Porque está aqui, ó. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Olha, imagina se eu ficasse decepcionado quando eu cheguei diante daquele tribunal e levantaram ali várias falsas testemunhas contra a minha vida. E se eu desse crédito, se eu acreditasse que o que eles falavam a meu respeito era verdade. Nós perdemos uma batalha, mas não a guerra. Se eu tivesse deixado me levar, hoje eu não estaria aqui, levando a palavra de Deus até o teu coração. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje não teríamos esse templo maravilhoso que Deus nos deu. Estamos construindo. Isso mostra que, quando nós sabemos que Deus nos assiste, ninguém pode nos parar. Ninguém pode nos parar. O médico vai dizer, ó, vou fazer o possível. Deus, ele vai fazer o melhor. Deus vai fazer a mudança. Deus, ele já deu o seu melhor por mim e por você lá na cruz do Calvário. E ele diz, o Senhor, lá no 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E a ele a glória pelos séculos dos séculos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Deus já me livrou de muitas injustiças. Deus já me livrou de muitas pessoas que se afastaram de mim. Deus vai me livrar de toda obra maligna. E seremos levados para o reino dos céus. Olha que maravilha. Não se preocupe se você acha que para você não tem saída. Não se preocupe se as pessoas não estão te entendendo. Não se preocupe. Se preocupe em você manter o seu testemunho com Deus. Isso sim faz toda a diferença. Olha, talvez você se sinta só. Talvez você se sente aí, aflito, angustiado, você está vendo as coisas escorregando das suas mãos, sem poder fazer nada. Deus está te assistindo. E como Deus livrou Paulo, o apóstolo Paulo, da boca do leão, livrou do maligno, de toda maldição desse mundo, e deu a ele o reino dos céus, assim também Deus vai nos entregar tudo aquilo que ele prometeu. Até porque, olha, se você que é uma pessoa de caráter, se você que é uma pessoa, presta atenção, você, falando com pessoas que têm caráter agora, se você que é uma pessoa de caráter, você consegue cumprir com seus compromissos,
Imagina Deus. Imagina Deus que não pode mentir. Imagina Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Imagina o que ele vai fazer na sua vida. Imagina o que Deus vai fazer nos próximos 6 meses. Escreve aí. Está declarado. Até aqui, ó, acabou. Daqui para frente, os próximos 6 meses serão os 6 meses mais abençoados da sua vida. Se você mudar esse caminho, não é para melhorar não. Vou melhorar, eu fumava 2 cigarros, vou fumar um só, eu bebia uma cerveja, vou beber só a metade, eu mentia o dia todo, vou mentir só um pouquinho agora. Não, é mudança. Agora lembra, quando você decide mudar, as pessoas não vão te conhecer. As pessoas vão duvidar da tua mudança. As pessoas duvidam. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente muda o nosso caminho, muda o nosso pensamento, as pessoas, será que mudou mesmo? Será que mudou mesmo? Olha, já faz muitos anos que eu sirvo o Senhor Jesus. E você acredita, tem pessoas que cresceu comigo na infância, que hoje eu encontro e elas ainda duvidam, mas isso é um problema delas e não meu. Elas é que têm essa dúvida. Dentro de mim existe a certeza que o caminho que eu escolhi é o caminho da salvação. Não queira provar para ninguém que você mudou. Prove para Deus e para você mesmo que você é forte para largar o pecado, largar o vício, largar a mentira, a falsidade. Você não precisa pisar em ninguém para subir na vida. Você não precisa mentir para ninguém para subir na vida. Quando você achar que foi injustiçado, lembra, Deus está te assistindo. E o final será muito maior e melhor do que o começo de toda essa carreira. Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí em nome de Jesus. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento, para te louvar, te glorificar, te exaltar, porque tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que não nos abandona, ainda que o mundo nos abandone, as pessoas nos abandonem, o Senhor, meu Pai, o Senhor está sempre assistindo, observando as nossas atitudes e as nossas obras. Meu Deus, nesse momento eu te peço que assim como o Senhor é onisciente e onipresente, que o Senhor visita agora onde essa pessoa acompanha essa oração. Que nesse momento ela seja tocada, meu Deus, que ela possa sentir o toque das tuas mãos nesse momento. Toca, meu Deus, nessa ferida, toca nessa dor, toca, meu Deus, para remover agora toda essa angústia, todo esse sofrimento. Meu Deus, abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Vem suprir a necessidade dessa pessoa. Tira a angústia, tira o sofrimento que essa pessoa vem carregando. Meu Deus, livra essa pessoa da boca do leão, do diabo. Livra, meu Pai, do maligno que impede essa pessoa, meu Deus, de caminhar o caminho do Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita no hospital, visita na UTI, na CTI, aonde tem um doente agora, que seja ele tocado, conhecendo a gente ou não, mas o Senhor conhece, meu Pai. Então toca nessa criatura, visita, meu Pai, nos presídios, nas penitenciárias, visita agora, meu Pai, e faz com que o sopro do teu Espírito venha transformar a vida dessas pessoas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, consagra, abençoa, meu Pai, esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo e declaro, meu Deus, esse mês de julho, meu Pai, um mês abençoado, um mês de mudança, de transformação, um mês aonde o Senhor nos assiste de perto, meu Pai. Está determinado, os próximos 6 meses serão 6 meses, meu Pai, de uma pesca maravilhosa. Serão 6 meses, meu Pai, de abundância, de milagres, de cura, libertação, na vida daqueles, meu Pai,
que converteram o seu caminho, mudaram, saíram, meu Pai, do caminho errado e passaram a caminhar o caminho do Senhor Jesus, pois eu abençoo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa, meu Pai. Prospera o dizimista desse ministério. Faz com que as mãos desse dizimista venham prosperar de forma grandiosa. Em tudo o que ele fizer, que ele seja bem sucedido. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja liberto, seja livre de todo esse flagelo. Esteja conosco em uma de nossas reuniões. Logo mais estaremos clamando pela nossa casa, pela nossa família. Sábado, em Indaial, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Domingo, a Santa Ceia acontece aqui na nossa sede, às 7 da manhã, como também às 19 horas. Se você não segue a gente, siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. Compartilhe o Café com Deus com mais pessoas. Compartilhe, esse é o pão. Esse é o pão de cada dia. Sempre que nós entramos aqui, estamos trazendo o alimento do céu. É o maná que vai de fato te sustentar, que vai de fato manter você forte diante dos problemas, diante das dificuldades. Quando você tem a palavra de Deus, você tem o reino de Deus. E se a palavra de Deus está dentro de você, tudo que você pede se materializa. Creia nisso. Não melhore o seu caminho, não melhore o seu comportamento. Mude o seu comportamento, mude as tuas ações, as tuas atitudes, porque pode ninguém estar te vendo, mas Deus, Ele está te assistindo. Deus está observando cada passo que você tem dado. Tá certo?